Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse que eu vou falar de Cock and Bull. Esse livro que se chama Cock and Bull, que tem o título traduzido no Brasil como Histórias para Boi Dormir, na verdade essa tradução tem tudo a ver porque Cock and Bull significa o galo e o boi, né? Só que Cock and Bull acaba sendo uma expressão idiomática no inglês que eles utilizam quando eles não querem ouvir, as pessoas não têm paciência para ouvir alguma história da carochinha, né? Não dá para se acreditar, enchimento de linguiça, enfim. Então eles falam que não querem ouvir histórias de Cock and Bull. Na verdade, nós temos duas histórias nesse livro aqui, são duas novelas. Na primeira delas, nós temos a história de uma mulher que desenvolveu um pênis, e na segunda, a história de um homem que desenvolveu uma vagina. A capa já é bem interessante quanto a isso, porque a gente tem, olha aqui, que é a mulher, né, e o cara. O interessante desse livro, desse autor, aliás, o que todas as pessoas comentam sobre ele, é que eles chamam de humor, mas eu nem diria tanto que é humor. Ele traz histórias assim extremas, né, histórias bem graves, carregado de detalhes e de características que fazem a história parecer verossímeis, né? Então, tornam inclusive os casos não só cômicos, como bem trágicos. Mas antes que eu conte como é que é a história de cada um desses casos, dá um like aí nesse vídeo para ajudar o canal. Valeu! Então, na primeira história, a gente tem um caso de uma moça. Ela não tem um histórico do qual ela deva se orgulhar quanto o descobrimento da sua própria sexualidade. Então, eu descobri até uma palavra nova nesse texto, que ela tinha uma amizade sáfica com outra menina, né? Mas ela nem sabia direito o que estava acontecendo, porque ele meio que denuncia aqui aquela coisa que a mãe fala para a filha não tocar nas partes íntimas dela, né? Quando que o certo é que hoje deveria ser estimulado a isso para que as pessoas se descubram antes de chegar na vida adulta. Enfim, ela não sabia. E acaba que ela tem um orgasmo numa relação escrota com o cara aí, bêbado ambos. E ela tem esse orgasmo que ele considera um acidente de percurso, porque ela nunca tinha sentido aquilo e nem era para ela ter sentido na ocasião, foi por acaso. E aí ela vem a casar com esse cara, só que ela não chega a ter prazer efetivamente com ele. E aí uma vez que ele bebe muito, sai, deixa ela só, nisso ela teve tempo, foi quando ela teve a ocasião para se descobrir, para descobrir o próprio corpo. Até que ela descobre uma protuberância lá, nasce no meio das partes íntimas dela, e essa protuberância vai se desenvolvendo até se tornar um pênis. É mais instigante para a leitura a descoberta dela, dessa sexualidade masculina que ela não entende, do que da própria sexualidade feminina que ela já tinha, que ela também não conhecia, ela não se conhecia a fundo. O desenrolar dessa história é bem trágico, porque chega um momento em que ela quer experienciar esse novo membro. Eu não posso dizer o que acontece que seria spoiler, mas ela vem a se transformar sexualmente, e o que ela vai fazer potencialmente com esse novo membro não é uma coisa muito boa, sabe? Não é uma coisa muito boa. Além do caso que está sendo narrado dessa própria mulher que desenvolve um pênis, a gente tem a história de dois desconhecidos que se encontram num trem, e um desses caras está narrando para ele a história dessa Carol, né, dessa Carol. E ele vem com essa história de Cock and Bull pra ele, de uma mulher que tinha um pênis, sabe? E acaba que as duas histórias se cruzam. Se você captou a mensagem, você sabe mais ou menos no que vai dar esse negócio aí. Que também acaba sendo bem trágico o que acontece no trem. Ambas as histórias são ambientadas na Inglaterra. O autor é britânico, né? Então ele descreve aqui bem as cidades do interior da Inglaterra, não só Londres, né? Tanto é que a segunda história, que é desse moço, do rapaz, que num belo dia, por nada, ele acorda e percebe que tem um ferimento na parte de trás do joelho. E aí ele vai no médico de confiança, né? Já que ele é um atleta, ele é um jogador de rugby, né? Aquele esporte europeu, é bem diferente, né? E que o porte atlético das pessoas que jogam rugby é bem diferente dos demais, porque eles são
eles são inteiramente robustos de cima a baixo. É um esporte que tem o confronto direto corpo a corpo, né, para o domínio da bola, enfim. Só que esse médico, ele fica muito fissurado nessa vagina desse paciente. E aí ele trata de muitas questões muito sérias aí, né? Tanto a questão científica quanto a questão ética, sexual, porque o personagem, o John, ele começa a desenvolver além da vagina sensações, experimentar sentimentos femininos. Então ele começa a ter um interesse pelo médico também. E o médico só quer, né, aquele objeto que ele achou muito bonito na parte de trás do joelho do cara. E assim, é um médico casado, né, tem 2 filhos. É um negócio muito sério. Ao mesmo tempo que é muito engraçado falar sobre isso, mas quando você lê é tenso. Enfim, ele desenvolve aí uma relação com esse médico, uma relação meio bizarra, mas desenvolve um sentimento bem estranho. E o final vai até as últimas consequências, um desfecho completamente inesperado que eu não imaginei que fosse possível. Eu não imaginei que o autor, Will Seth, fosse além do que ele já tinha ido. Então, assim, eu não dava nada por esse livro. Ele estava aqui, esquecido na estante, faz parte do desafio todo leitor, dentre os livros esquecidos na estante. Essa história do cara com a vagina é muito mais instigante, porque como tem a presença de um personagem médico, então a anomalia ali é explorada, né, cientificamente. Ele cuidou muito bem dessa parte para que a gente chegue a acreditar que era possível ter um negócio ali, sabe? Desde as pesquisas do médico, né, com as anomalias genitais, a estrutura anatômica, né, a anatomia do corpo humano, que levou à possibilidade de ter aquele negócio ali. Como que ele fazia para lidar, para esconder com esse negócio, já que ele era um atleta, né? Então, assim, o autor teve muito cuidado em narrar essa história, por mais bizarra que ela tenha sido, porque eu acho que a intenção dele era essa, fazer a gente conjecturar realmente a possibilidade de que ela seja uma história verossímil. Enfim, eu acabei gostando muito dessas histórias. E no final desse livro, que tem uma qualidade muito boa, diga-se por passagem, ele tem uma entrevista com o autor na visita que ele fez ao Brasil. E é isso, galera. Bem, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Vou deixar aí do ladinho outras sugestões de vídeos. Vai aparecer no cantinho o perfil das minhas redes sociais. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.